Meus amigos, é uma grande alegria, uma grande satisfação poder mais uma vez colaborar com essa casa espírita tão distante através da geografia, mas tão próxima do coração, desde os convites que já vieram há vários anos atrás, através da Cris, do Márcio, também do Paulo, que nos abriram as portas para que possamos estreitar então essa distância através do contato, do estudo de Joana de Ângeles, do Espiritismo, da nossa vontade de aprender e de crescer cada vez mais. O que nós podemos trazer nessa manhã de hoje, que todos se encontram de alguma forma abertos ao conhecimento acerca daquilo que nos constitui como espíritos imortais? Ou seja, que tendências são essas que nós lidamos no dia a dia, que dificuldades que surgem no nosso viver e que muitas vezes nos impõem um trabalho de uma vida inteira a fim de nos conhecermos e nos conhecendo, como nos coloca a mentora de Divaldo, Joana de Ângeles, a partir do autoconhecimento, nós temos condições de realizarmos realmente aquilo que nós viemos fazer aqui na Terra. Estamos falando, então, das tendências psicológicas do espírito imortal. Eu não sei vocês, pessoal, mas quando eu fui estudar Joana de Ângeles pela primeira vez, eu fiquei um pouco confuso, porque eu esperava encontrar nas palavras da mentora uma espécie de André Luiz fase 2, porque eu gosto muito da descrição de André Luiz, que ele vai nos falando dos bastidores da vida espiritual. Ele vai nos falando o que está ocorrendo no mundo espiritual quando nós lidamos com os fenômenos aqui da Terra. Ele vai falando daqueles bastidores, ele vai falando das influências dos desencarnados sobre os encarnados. E eu pensei que Joana de Ângeles, falando então de psicologia espírita, falaria então de tudo isso com um toque psicológico. E eu me deparei com uma obra que, na verdade, não narra acontecimentos, mas sim se adentra a fundo numa análise do ser humano atual. Mas com o passar do tempo, eu fui me dando conta que tudo aquilo que Joana de Ângeles vai nos trazendo serve tanto para a psicologia do espírito encarnado, quanto para o espírito desencarnado. O que isso representa? Representa que, quando Joana de Ângeles fala em traumas, em complexos psicológicos que nos atrapalham na nossa forma de viver, que vai nos falando das defesas psicológicas que nós nos utilizamos, das tendências virtuosas, como ela chama as meta-necessidades, são as nossas necessidades de evolução, de crescimento, de amor e de perdão, assim como fala dos atavismos que nos tocam, que nos arrastam para baixo, para os vícios do nosso ser. Todas essas análises servem para o ser humano, tanto encarnado quanto desencarnado. Olha que interessante. Então, por isso, nós poderíamos falar numa psicologia do espírito imortal. As análises que ela faz, por exemplo, de um conceito que é chamado a sombra humana, ela fala da sombra do espírito desencarnado, muitas das vezes. Ela vai falar da sombra à época de Jesus, quando ela diz que o Cristo trazia, então, o seu ensinamento, a sua mensagem de paz e de amor, e que devido à sombra que nós carregamos, ou seja, um lado nosso não elaborado, não trabalhado, que nós escondemos de nós mesmos, e que muitas das vezes é oposto aos valores positivos que nós temos, ou seja, as nossas raivas, as nossas idiosincrasias, as nossas confusões, fazem parte da sombra que todos nós temos. Então ela fala que quando Jesus falava, a sombra humana era tocada também. As pessoas tinham a oportunidade de diluir essa sombra, de ir transformando, e a revolta que houve diante do Cristo, ou seja, talvez tenhamos sido nós a termos colocado ele na cruz no passado, se não foi nós, digamos assim, nós fazemos parte da mesma laia, da mesma vibração, do mesmo tipo de pensamento, muitas vezes vingativo, não é? Mas isso também foi uma reação da sombra humana, que não suportou a luminosidade da sua consciência, os seus ensinamentos, que muitas vezes colocavam em xeque a nossa forma de viver. A questão das hierarquias de poder, que muitas vezes nós ficamos muito agarrados à hierarquia. Tá certo que a hierarquia faz parte da vida,
Nós temos muitas vezes no nosso ambiente de trabalho, mesmo dentro da família, não é? A responsabilidade de cuidar dos filhinhos, há uma hierarquia dentro do lar, e isso serve a propósito do amor. Mas o espírito muitas vezes que é apegado à hierarquia e ele luta a luta da sua vida em busca de se posicionar de uma forma ou de outra na hierarquia. Ah, meus amigos, talvez aí o espírito já esteja um pouco confundido com esses sistemas sociais. E aquilo que seria daqui a pouco uma ferramenta do viver se torna um grande entrave, porque ele acha que será alguém na vida através disso. E quando chega a morte, o que que ocorre? Fica apegado aos despojos, ao corpo, muitas vezes, porque não conhecendo o amor, fica vinculado ao poder. É uma das coisas que Joana de Ângeles nos traz. Amor e poder são opostos, né? E ela traz isso da psicologia profunda. Ela não é autora disso, mas ela cita trazendo da psicologia profunda, né? Que amor e poder são opostos, que quando um some, o outro aparece, né? Então, quando escasseia o amor, o poder ele vira uma necessidade premente. Mas como nós falamos, não é o poder natural, né? Eu pego um carro, eu tenho um poder agora, por exemplo, estou dando uma palestra a vocês, então eu tenho uma espécie de poder, entre aspas, né? Vocês estão me concedendo o poder da voz, né? O poder do tempo nesse momento. Então não é desse poder que nós estamos falando, mas a vontade é o que move a vida do indivíduo. E isso representa uma falta do amor, uma desconexão do amor, porque inconscientemente, o espírito, ele quer a plenitude do amor, mas ele não sabe o que é isso. A palavra amor todo mundo já ouviu, né? O filmezinho bonitinho de amor, né? Todo mundo já viu, mas nós não estamos falando desse amor. Nós estamos falando de algo que move o ser humano. Nós estamos falando de algo que conecta os planetas, todas as moléculas, todos os organismos, toda, digamos assim, a astronomia está vinculada a conexões que, se não forem harmônicas, essas conexões levam à desagregação e à morte. Então, nós vamos ver que a própria teoria da gravidade, que vai falar da gravitação dos planetas, há uma harmonia. Se algum planeta sai do lugar, meus amigos, dizem os cientistas, os astrônomos, que a catástrofe se dá sobre todos eles, né? Tanto que se diz, né, que se nós fizéssemos uma guerra nuclear no nosso planeta, haveria riscos, talvez esses, né, que a gente nem sabe se existe mesmo, mas é tanta coisa que a gente lê sobre a ciência, né? Mas que existiriam riscos de mover de alguma forma essa gravitação e mexeria então na harmonia dos outros orbes. Olha só, né? Tamanha responsabilidade que nós temos como seres humanos. Então nós vamos vendo que este amor, ele vai nos levar a sair da hierarquia, a sair da necessidade de poder. Porque então, a partir daí, o indivíduo vai desenvolvendo forças que o propelem e o que o movem para frente. Então, nessa luta do existir, se não é por hierarquia, se não é pelo enriquecimento, se não é pelo poder, por que que estamos na Terra, não é? O que que nós fazemos aqui? E aí que o Espiritismo vai nos trazer uma das respostas que já está na humanidade em todas as épocas. Só que através de filosofias diferentes, religiões, através de ensinos que trouxeram isso de forma, às vezes, muito simbólica e dogmática, o Espiritismo vem traduzir isso através da ciência atual. É através da reencarnação que nós vamos encontrar a justiça perfeita, porque a reencarnação nos coloca diante agredido e agressor, nos coloca diante daqueles assuntos que nós desequilibramos em vidas passadas, para que a gente possa de alguma forma reequilibrar aquilo em meio à sociedade. A reencarnação também traz o desenvolvimento das capacidades do espírito e a sua educação, ou seja, todos nós temos propensões maravilhosas que nós nem sonhamos. E através de sucessivas vidas, nós vamos despertando faculdades, a própria inteligência artística, a inteligência emocional, inteligência espiritual. Nós temos aí as capacidades matemáticas, físicas, nós temos a capacidade de viver em sociedade, de ir elaborando o pensamento e o sentimento, elaborando a ética, não é? Que vai aos poucos entrando dentro da forma do indivíduo agir.
Então, por mais que nós estejamos numa sociedade hoje muito influenciada pelo cristianismo, nós temos ainda os crimes da guerra, nós temos as vinganças, os massacres de sangue, não é? E tantos outros vícios que tocam a alma humana. Mas, mas, as instituições, os governos têm códigos de ética. Talvez não estejam sendo seguidos da forma que necessitariam, mas têm códigos de ética, né? Já denota um crescimento, um acréscimo de moralidade que nós não tínhamos então, por exemplo, a época das cavernas. Já coloca uma moralidade diferenciada daquela até mesmo da antiguidade, onde, por exemplo, nós temos um Estado romano dotado de alta hierarquia e alta organização militar, que é pai, inclusive, do direito, né? O direito romano é o pai do nosso direito ocidental, mas que muitas vezes se dava o luxo de grandes massacres. Nós tínhamos a morte de muitas pessoas no circo romano, nas arenas, não é? Então nós vemos que a crueldade, a brutalidade ocorriam de forma, muitas vezes, sem necessidade de justificativa em muitos casos. Bastava o sujeito não estar de acordo com a ordem do mandante. Ainda era a lei do mais forte, né? Ainda era a lei do mais forte, que nada mais é do que uma extensão da lei da selva. Mas hoje nós nos encontramos num mundo tão, tão paradoxal, né, meus amigos? Porque há muita brutalidade ainda, há coisas muito semelhantes, mas há coisas muito diferentes, né? Há coisas muito diferentes. Hoje nós temos mais, digamos assim, ética, nós temos um bom senso. Os crimes ainda ocorrem, mas eles tocam e comovem a comunidade internacional quando eles ocorrem. Ou seja, nós já temos aí todo um mundo interno, um mundo interior dos sentimentos se revoltando diante disso, dizendo assim: algo não está correto nisso aí. Porque nós temos aí o espírito imortal, o espírito puro dormindo dentro de nós. Somos espíritos imortais e nós temos aí o espírito puro em germe, aquele que nós iremos ser conforme nós vamos nos desenvolvendo através da reencarnação. É por isso que a crueldade, a brutalidade não nos toca enquanto somos espíritos, de certa forma, mal elaborados e mal desenvolvidos. Conforme nós nos desenvolvemos, essas tonalidades da nossa alma vão aos poucos nos mostrando que há uma necessidade maior. E aí nós vamos entrando na psicologia do indivíduo que Joana de Angelis vai nos trazendo. Ela correlaciona, e muitas das vezes, a teoria de Carl Gustav Jung, principalmente, em alguns momentos de Sigmund Freud. Bom, e aí todos já devem estar se perguntando: o que que isso tudo que estamos conversando tem a ver com os traumas? Muito. Vocês já ouviram falar do que é trauma? No aspecto físico, um trauma é uma batida, um machucado, algo que fere a harmonia do organismo. Por exemplo, uma criança cai e quebra o braço. Traumatizou, foi um trauma, né? Teve ali uma lesão forte, daí precisa haver uma reconstituição. A reconstituição pode ser muito bem feita, pode ser de grande sucesso, não é? Usa o gessinho, sabe aquele gesso que todo mundo coloca o coraçãozinho, escreve, não é? Até recobrar o organismo. Podem ficar marcas, e dependendo de como se foi recuperado o trauma, pode haver ali uma dificuldade depois na mobilidade, alguma lesão mais séria, não é? E no sentido psicológico, meus amigos, no sentido psicológico. Traumas seriam experiências que passaram da conta da nossa capacidade da consciência elaborar aquilo. E aí fez um trauma, ou seja, uma marca que a partir dali não só modificou a nossa visão de mundo a partir dali, mas de uma forma dolorosa, senão a gente não chamaria de trauma, né? Mas de uma forma dolorosa, modifica a nossa visão de mundo. E como isso vai para o inconsciente, ou seja, a consciência não dá conta de suportar o sofrimento, ou de elaborar, entender aquilo, simbolizar, significar, e ela fica confusa diante daquilo, isso vai uma marca para o inconsciente. E qual que é o problema disso, né? O problema dessa marca é que daí nós temos uma tendência a responder para a vida baseado naquela marca. E se ela é inconsciente, né, meus amigos?
nós estamos vivendo a vida correspondendo a coisas que já não são mais realidade, que já ocorreram, estão no passado. Algumas a gente nem lembra, e outras a gente lembra, mas não consegue dar-se conta de quanto aquilo influi no nosso dia a dia. Eu vou trazer um exemplo. Determinada senhora uma vez me dizia que ela tinha muito medo de sair de casa. Quando começava a ficar escuro, ela já não saía à noite. Ela tinha uma espécie de episódio pós-traumático em que ela ficava realmente muito estressada com medo de assalto. Ela achava que ia ter um assaltante a cada esquina. Quando a pessoa está traumatizada, ela acha assim, né? Se eu sair na esquina, qualquer esquina tem um assaltante. E ela tinha um namorado, essa senhora, que reforçava muito esse comportamento, porque ele também tinha muitos traumas. Ele já tinha sido assaltado com arma de fogo, então ele tinha muito medo. Então começava a escurecer, eles já corriam para casa, eles não ficavam na rua. E eu achava muito estranho, porque aquela senhora nunca tinha sido assaltada na vida. Olha só. Mas tinha um tremendo medo de assalto. Obviamente, alguma coisa foi registrada dentro dela que se formou uma ideia de medo, de precariedade, de fragilidade. Bom, apareceram elementos assim ao longo dos anos, ao longo do tratamento? Sim, apareceram muitos tipos, tá? Mas eu vou trazer aqui o principal. Além de ter questões a ver com o seu trabalho, de outras questões da sua vida que iam denotando essa fragilidade, só depois de muito tempo ela veio me dizer que quando ela era criança, ela morava numa zona rural muito bonita, uma natureza maravilhosa, e as crianças não podiam sair, tinham que ficar dentro de casa. E eu perguntei por quê. Ela diz o seguinte: tinha um presídio ali perto, e a mãe dela tinha muito medo que alguém fugisse do presídio e pegasse alguma das crianças. Então eles ficavam sempre dentro de casa, nunca saíam. Até que um dia a mãe resolveu deixar sair de casa, foram brincar ali na natureza, na grama, no campo, e apareceu, justamente naquele dia, um fugitivo. Não aconteceu nada de tragédia, não aconteceu nenhuma maldade dali, eles só se assustaram com esse fugitivo, correram para dentro de casa, né? O fugitivo tomou seu rumo, parece que tinha uma cara muito feia, né? Dava a entender que eles poderiam estar sim correndo risco, mas isso reforçou essa noção de um mundo muito perigoso. Então podemos dizer que essa experiência foi uma experiência traumática para essa pessoa. Não foi um acontecimento, não foi um roubo, não foi um assalto, mas temos ali uma experiência traumática, né? Então, às vezes, a pessoa vai dizer assim: sofri um acidente de carro, fui muito perseguido e combatido pela figura do pai ou da mãe, pode ter sido algum tipo de trauma. Ou seja, é quase impossível um ser humano se tornar adulto sem nenhum tipo de trauma, meus amigos. Se a pessoa diz que não tem, eu acho que a pessoa não sabe do que está falando, não é? Então, claro que nós temos traumas de maior intensidade e de menor intensidade. Sigmund Freud, que é o autor da teoria do trauma, ele teve duas teorias diferentes. Conforme ele foi analisando muitas das suas pacientes, imagina lá no início do século XX, né, pessoal? Ele foi se dando conta de algo muito estranho. Meu Deus, como tem pessoas com marcas de violência sexual? E ele começou assim: não, mas não pode ser que todas elas tenham passado por isso. E depois ele vai compreender que não era isso necessariamente, apesar de que isso ocorre, né, é um drama social muito sério, mas ele compreendeu que não necessariamente todas aquelas pessoas que tinham aqueles resquícios realmente tinham passado por um abuso verdadeiro, mas tinham passado por alguma situação em que talvez tenham passado perto disso, ou tenham visto acontecer com alguém, ou lidavam com pais e mães que eles sim tinham sido abusados no passado e aquilo estava presente na sua família, um medo muito grande, um temor muito grande, e a forma como elas lidaram com as coisas que aconteceram em sua vida trouxeram uma marca a elas, né? O que leva a entender o seguinte, que a conclusão que ele tira aí, que o trauma não necessariamente é feito por aquilo que nos aconteceu, mas principalmente pela forma emocional com a qual nós reagimos, nós processamos, nós lidamos com aquilo que nos aconteceu. Então, nós vemos, por exemplo, pessoas que passam por situações terríveis
e relativamente conseguem. Claro, tem mágoa, tem machucado, choram, mas aquilo não é algo que lhes domina, que lhes escraviza na sua vida. Enquanto temos outras pessoas que passaram pela mesma situação, às vezes estavam até juntas, e passaram por isso até de uma forma um pouco mais amena, mas que ficaram muito machucadas. Porque cada vida traz um contexto diferente, né, meus amigos? Cada um tem uma estrutura psíquica diferente. E aí que toda vez que nós vamos elaborar os conflitos de nossa vida, vamos nos atentar a alguma questão que Joana de Ângeles nos traz. Aquilo que a mentora chama de ótica emocional, pela qual nós encaramos as adversidades e os acontecimentos. E muitas vezes a nossa ótica emocional é muito deficitária. Então, muitas vezes, quando nós nos sentimos injustiçados, nós fazemos uma guerra com as pessoas que convivem conosco. E lá pelas tantas, não é nem a questão se houve uma injustiça ou não, mas que nós estamos lendo aquela injustiça de uma forma muito infantil, de uma forma belicosa. Daqui a pouco até pode haver algo que não está correto. Não é essa a questão. Às vezes nós reagimos de uma forma muito destrutiva. É muito comum, por exemplo, na questão transgeracional, a pessoa teve conflitos na relação com o pai ou com a mãe, e aquele conflito é vivido quando a pessoa se torna pai ou se torna mãe. E aí tem duas verdades, aí tem duas revelações muito importantes. Tornar-se pai e tornar-se mãe é uma porta maravilhosa para ressignificar o nosso complexo materno e complexo paterno. Ele vai atualizar, ele vai se transformar, porque nós vamos reviver as dores e os conflitos, como também os sabores e as alegrias daquilo que nós vivemos com os nossos pais, por sua vez. E aí que a chance disso ser transformado, é a chance disso ser reavaliado. E vai mexer de uma hora, ou de uma forma ou de outra, vai mexer. Não tem escapatória. Mas nós podemos piorar a situação, ou querer ficar da mesma forma, ou podemos aproveitar, né, essa intensa transformação. E se a pessoa aproveita, realmente é algo muito transformador. Imagina, no meu complexo paterno, eu sou o filho há muitos anos. De repente, quando eu tenho o primeiro filho, eu passo para outro papel dentro desse sistema que está gravado dentro de mim, não é? Uma vez eu disse assim para o meu filho, no Dia dos Pais, para o meu filho mais velho, disse assim: Filho, graças a ti eu me tornei pai pela primeira vez. Ele falou: Mentira. Eu assim: Não, peraí, do que tu tá falando, guri? Como assim, né? Mentira. Vai me deixar uma saia justa aqui, né? Diante da mamãe. Tipo, que história é essa de mentira? E ele disse assim: Não, tu já foi pai em outra encarnação. Eu, ah, tá. Então tá. Tu vê como ele é, como o guri é sapeca, né? Mas nós temos aí, então, eh, essa, essa tendência, então, da nossa ótica emocional. É isso que importa, é isso que é importante. E é isso que nós viemos fazer na Terra, meus amigos. A pessoa que passa pela Terra sem ter dúvidas, sem desequilibrar para buscar reequilibrar, sem se transformar, é um espírito que não evolui. É um espírito que não sabe o que está fazendo aqui na Terra. Porque vamos pensar o seguinte: nós somos seres espirituais, viemos de um estado não material e viemos para a Terra num mundo onde a energia densa do corpo, que tem o seu papel pedagógico na nossa evolução, ela bloqueia as percepções profundas do espírito, porque o espírito consegue lembrar de vidas passadas, de certa forma, não é? Consegue ver o passado, consegue ver o futuro, tem capacidades da telepatia e outras capacidades, conforme evolui, vai se clarificando outras capacidades vibratórias. E aqui, meus amigos, e aqui, né? Se a gente não manca de um pé, parece que já tá bom, né? Vai chegando uma idade, né, meus amigos, a idade do condor, né, que a gente vai colecionando algumas coisinhas, né? E então ter os bons olhos, um bom olfato, uma boa audição, né? Eu, depois dos 40 descobri que eu tenho uma questão na audição, que é o chamado ouvido seletivo. Dependendo do que é falado, ouve, dependendo, não ouve, né? É uma coisa fantástica, meus amigos. Recomendo a todos o ouvido seletivo. Ele vem de alguma forma substituir o Rivotril 10 gramas, né? E alguém vai me perguntar assim, como assim Rivotril 10 gramas? Tem comprimido desse tamanho, claro. Tu pega dois, um de cada,
em cada mão, é desse tamanho o comprimido, coloca um em cada orelha. É uma maravilha para o relacionamento, né? Se o assunto tá pesado, Rivotril nas orelhas. Tu tapa assim, não escuta nada, né? Mas agora voltando à questão do trauma, isso a psicologia nos traz, né? E o ser imortal? E as outras vidas? Então quer dizer que algo que me aconteceu na infância é tão marcante, mas que Deus justo é esse, né? Eu era pequenininho, eu nem lembro de tudo, e quer dizer que daqui a pouco isso está influenciando na minha relação com os outros, né? Porque vai influenciando. Nós nos vingamos nos outros daquilo que aconteceu no passado, né? Nós descontamos nos outros, isso ocorre muitas das vezes. E aí, Joana de Ângeles, assim como o espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Valdo Franco, vai nos responder. E nós encontramos isso também na série André Luiz, principalmente nos livros Obreiros da Vida Eterna e Missionários da Luz, sobre o papel da reencarnação. O trauma, meus amigos, muitas das vezes não é a origem do problema. Porque o problema, na maioria das vezes, na maioria, não em todas, na maioria das vezes nós trazemos já de vidas passadas. O trauma é o gatilho para trazer novamente a temática para essa encarnação, para que ela seja ainda trabalhada mais uma vez, que ela passe por novos capítulos da sua elaboração. Quer dizer que se a pessoa tem uma dificuldade na sexualidade, na parentalidade, nos relacionamentos, uma dificuldade no trabalho, é possível que isso seja resquício de como nós agimos na vida passada, ou em muitas vidas nós já viemos com problemas nessa temática. E aí, quando nós passamos por algo, então aquilo inaugura novamente essa vivência. Eu conheço um senhor bastante trabalhador, né, que veio de outro país para o Brasil, fez muita fortuna e é uma pessoa bastante difícil, né? Os filhos dizem o seguinte, que eu tenho que fazer academia em segredo porque o pai não deixa gastar R$ 200 para fazer academia. E o senhor é muito rico, né? Uma vez a senhora dele veio me dizer assim: Alexandre, descobri quanto é que ele ganha. Ele ganha 7.000 por mês, né? Eu sei que esse senhor já ganhava, eu acho que essa altura, uns 50.000 por mês com carteira assinada, porque o vizinho, o chefe dele era meu vizinho da praia. E um dia o chefe dele tomou um porre e me contou quanto que ele ganhava. E a família achando, e a esposa dizendo, descobri, eu acho que ele ganha 7.000 por mês. Eu disse, claro, né? 7.000 por minuto, talvez, né? Mas por que que era uma pessoa tão precavida, né? No Brasil nós temos um termo técnico para chamar isso, que é o chamado mão de vaca, né? Que a pessoa, né, segura o dinheiro e não gasta. Uma vez ele me contou que quando ele era criança, ele perdeu tudo que tinha. Ele era muito pequenino e o pai dele e a mãe dele, né, lá no país de origem que ele veio, numa questão governamental que houve na época, houve uma espécie de perseguição, algo assim, e foi retirado tudo que a família tinha. E era uma família de industriais, tinham bastante dinheiro, né, eles perderam tudo e passaram fome, foram viver em albergues, né, e começaram a refazer a sua vida, né? Daí por isso eles vieram para o Brasil, né? E passaram muita dificuldade. Esse senhor passou muita dificuldade na infância, como também na adolescência. Depois, na vida adulta, né? Se tornou então um empresário bastante sucesso, mas ele vivia com medo de ser sacaneado. Na visão dele, o mundo é feito de espertos e bobos, né? Então vejamos assim. E ele sofre muito porque é uma pessoa que não consegue se relacionar e ter amigos. Em determinado trabalho espiritual, uma vez ele foi levado à casa espírita, né? Levado é uma boa palavra, né? Quer dizer que a pessoa não foi de livre e espontânea vontade, né? Ou seja, foi uma coerção familiar, ele foi à casa espírita. E daí, num trabalho espiritual, estávamos auxiliando ele, e foi trazido por determinado mentor, através de alguns colegas na mediunidade, que aquilo que ocorreu com a família dele, quando ele era pequeno, não era nada perto do que ele e um grupo muito grande, que alguns eram seus familiares, né, estavam fazendo desde a época das Cruzadas e da Inquisição. Que eles tiraram o lar de muita gente, colocaram fogo na casa de muita gente, e eles agem assim há muitos séculos. E esse senhor, ele estava sendo acompanhado espiritualmente por esses colegas de vidas passadas, né,
que se apresentavam com roupas da Inquisição ainda e das Cruzadas, né? E que, de certa forma, lhe fomentavam esse pensamento, né? Lhe cobravam que ele fosse muito duro, né? Eles viam ele como alguém que deveria ser duro e chefiar as pessoas na volta. Ou seja, vejamos que o trauma desse senhor dizia respeito a uma vida passada. E aquilo que ele passou, e convenhamos, não é fácil. Acredito que aquilo que ocorreu a ele teria sido muito triste, muito desafiador a qualquer um de nós, não é? Não estamos aqui para julgar, mas aquilo era o gatilho para trazer a temática novamente para esta vida. Assim como Ivone do Amaral Pereira, que sofreu muito com uma depressão em vida, né? Era uma médium fantástica, de uma capacidade de psicografia tremenda, dotada de muita caridade, de um coração maravilhoso e de muito conhecimento. Ainda assim, ela foi depressiva, porque em duas encarnações recentes ela tinha suicidado, infelizmente. Tanto que nessa última encarnação, os mentores lhe pediram, né, que ela não tivesse relacionamentos amorosos. Não é que ela nunca mais pudesse ter relacionamentos amorosos, né, meus amigos? Mas que há muitas vidas ela utilizava os dissabores, os altos e baixos das relações amorosas como pretexto ao suicídio. Olha só, ela não tinha capacidade emocional de lidar com as questões que havia sofrido, com injustiças ou com dificuldades, não é? Então foi pedido que nessa encarnação ela se dedicasse totalmente à psicografia. Isso que um amor do passado lhe bateu à porta, né? Veio da Rússia falar com ela, que eles se comunicavam por correspondência, e ela teve que dizer que não estava em casa, mandou avisar que não estava em casa, deixou o rapaz na porta. O rapaz veio da Rússia, né? Naquele tempo, né? Eu acho que na primeira metade do século XX, que não era bem assim, não é? Então, ela também trazia essas reminiscências, mas no caso dela, ela tinha memória de vidas passadas, a retrocognição, então ela sabia o que tinha ocorrido em vidas passadas. Então, o pulo do gato, como nós chamamos, né, nessa fala de hoje, é tentarmos discernir que nem sempre os traumas são o início de um sofrimento que se estabelece, algo a ser elaborado, algo a ser trabalhado dentro de nós. Mas sim, ele é a porta de retomada de um assunto, uma temática que vem a todos nós. Fica um exercício interessante para a gente fazer em casa, que todos nós temos grandes temáticas na nossa vida que surgem não só através do trauma, claro, mas que surgem na nossa vida. Nós temos, às vezes, a temática da união e da desunião, da cooperação e da não cooperação, da confiança e da traição, da riqueza e da pobreza, a temática, às vezes, da saúde e da doença, né? Então, nós temos famílias que têm alguma pessoa doente ou que tiveram uma pessoa muito doente. Então, tem essa temática do medo da morte, por exemplo, é algo que surge. Eu, por exemplo, tive uma temática que ainda é muito grande na minha vida, claro, né? Eu tive um irmão, ou tenho um irmão desencarnado, né? Que é 3 anos mais novo que eu, e que ele tinha distrofia muscular de Duchenne, que é uma doença bastante forte em que vai degenerando a capacidade muscular da pessoa, inclusive a capacidade cardíaca, pulmonar, até que se dá o desencarne. Então ele estava na cadeira de rodas desde os 8 anos de idade e se esperava que ele fosse viver até os 14, 15 anos, devido à ciência da época, né? Mas ele viveu quase até os 25. Ele desencarnou quando estava prestes a fazer 25 anos. Mas imagina que eu passei a minha infância e adolescência com medo da morte, né? Com medo do desencarne dessa pessoa, era uma pessoa muito frágil, esse irmão muito querido que nós tínhamos que cuidá-lo, nós tínhamos que dar banho, levar no banheiro, até o ponto, né, que de dar comida na boca dele e também um momento que ele já estava respirando com aparelhos, né, nos seus momentos finais, e a pessoa vai perdendo capacidades, né? Isso foi um grande ensinamento para mim, não só através da convivência com ele e vendo o quanto eu tinha que elaborar a minha personalidade, e ele também teve que elaborar a dele, devido às questões, às condições que ocorreram em nossa família, como também a própria mediunidade era algo que me dava medo quando criança. Eu tinha muito medo da mediunidade. Quando eu era atendido no centro espírita, já me diziam: olha, o, o amiguinho ali vai ser médico, com 17 anos vai estar trabalhando aqui conosco. Apesar de eu gostar muito de ir lá tomar passe, eu pensava o seguinte: de jeito nenhum, eu vou provar que não. Eu pensava assim: imagina, o médium, tu tem que se comportar como um padre e ainda vem um espírito e entra no teu corpo.
Então eu morria de medo, né? Mas daí a mediunidade apareceu, não com 17, mas 18 anos. Eu provei que não. Então, de fato, com 17 eu não estava trabalhando espiritualmente, né? Com 18 eu fui correndo entender, né, o que que ocorria naquele momento. E eu lembro o seguinte, que quando surgiu a mediunidade, eu pensei o seguinte, olha, eu vou aprender a dominar a mediunidade e daí eu fecho a mediunidade. Olha meu plano, tá? Eu fecho e tá acabado. Daí eu fui praticar a meditação. Na minha primeira meditação, as sensações mediúnicas foram tão, tão agradáveis que quando eu terminei a meditação, eu tinha uma conclusão na minha mente. É isso que eu quero pro resto da minha vida. Então, isso foi quando eu tinha 18 anos de idade. Vejamos que isso me auxiliou a ressignificar a morte, porque o médium, ele fala com os espíritos, nós, seres humanos, vivos do lado de lá. E, na verdade, nem existe lado de lá ou lado de cá, né? Porque eles estão em toda parte o tempo inteiro, né? Mas vivos além da matéria, né? E quando chegou o momento do desencarne do meu irmão, já era uma outra etapa de nossas vidas, né? Ele já tinha quase 25, então eu devia ter, acredito que 28 anos, né? De 27 para 28 anos, quando ele desencarnou. E uma das grandes alegrias foi vê-lo espiritualmente quando ele desencarnou. Foi ver a sua presença, olhar nos seus olhos espirituais e ver o estado de alegria que ele estava quando era mostrado para qual colônia ele estava indo, né? Ele estava junto de um tio meu que tinha desencarnado 2 anos antes por um câncer. O tio estava com ele no colo e ele estava numa alegria, mas olha só, ele estava numa alegria tremenda do lado do corpo, quando nós fomos reconhecer o corpo na UTI. Ou seja, uma consciência imediata após o desencarne, né? Que é algo que é um pouco difícil de ocorrer. Ocorre, claro, né? Mas é um pouco difícil. Mas vejamos que são temáticas, a gente pode fazer um balanço de quais temáticas fazem parte da nossa vida. E o trauma, meus amigos, o trauma pode ter acontecido coisas terríveis com, com muitos de nós aqui ou com conhecidos nossos, né? Então, parte da cura desse trauma é compreender o espírito imortal que tinha um compromisso com essa temática. E como nós queremos sair disso, aprender a perdoar, a ressignificar, é um trabalho emocional de nos reconhecer como espíritos imortais e donos da capacidade de transformar a nossa relação, então, com aquele assunto. Importa, então, nós vermos aquilo que o espírito Manuel Filomeno de Miranda nos traz nesse livrinho aqui, ó, Temas da Vida e da Morte. É um livrinho muito bom, ele é pequenino, né? E há um momento que ele fala sobre as reminiscências e tendências atuais. E ele vai nos trazer então o seguinte, que o espírito, ele traz uma série de tendências arraigadas dentro de si. A mesma coisa a gente vê em André Luiz no livro Missionários da Luz. Ele traz várias tendências arraigadas que são difíceis de trabalhar. Basta a gente olhar para nós mesmos, né? Como a gente é teimoso com algumas coisas na nossa vida. A gente teima, e tem uma dificuldade do nosso jeito de reagir. E quando há a reencarnação e há o esquecimento das vidas anteriores, esquecimento momentâneo, meus amigos, momentâneo, é uma chance de nós bloquearmos momentaneamente para aprendermos novas aptidões, novas formas de olhar o mundo. Para depois, conforme as tendências de vidas passadas começarem a ir surgindo, principalmente através de uma fase tenebrosa chamada adolescência, né? Quando essas tendências vão surgindo ao pouco, elas vão se unir com as tendências que nós aprendemos nessa nova existência. É por isso que a criança ela é muito moldável, porque o espírito precisa ser moldável por um tempo para criar atualizações. E nesse momento, ele vai aprender coisas boas e coisas ruins. Tanto que a missão dos pais, não é, conforme os espíritos trazem a Kardec, no livro dos Espíritos, é auxiliar o espírito reencarnante a combater as más tendências e a desenvolver as virtudes. Coisa que às vezes os pais fazem ao contrário, né? São os pais que muitas vezes trazemos aos nossos filhos, muitas vezes, né? Aquelas questões de muitas vezes arraigadas na sociedade, preconceitos, teimosias, más tendências de muitas e muitas gerações.
Mas antes, quando eu estava falando de pais e filhos, eu disse que ia trazer duas verdades, duas revelações. Eu trouxe só uma. A segunda, né, é para os filhos aí presentes, né? Tem uma grande revelação. Vocês sabiam que pai e mãe também são seres humanos? A gente esquece, né, meus amigos? A gente esquece disso, né? Então, olha como a coisa é muitas vezes difícil, né? E os pais também têm que lidar, imagina os pais, né? Que tem que lidar com o filho adolescente. E tem que lidar com os pais adolescentes também. Meus pais, por exemplo, são adolescentes natos, né? São tão teimosos, né? Então a gente pensa assim, como adolescente é difícil, né? Mas nós somos difíceis como adultos, como idosos. Isso ocorre também, né? Isso ocorre. Então, André Luiz vai nos trazer que o jovem de hoje é o idoso de amanhã. E o idoso do futuro é o bebê, o futuro reencarnante numa vida seguinte. Por isso, não há, então, qualquer tipo de interrupção do aprendizado. E não há também a necessidade de ficarmos naquela visão derrotista. Ah, não tem mais nada para fazer na vida, né? O idoso, ele já viveu o que tinha que viver. Não, agora ele tem uma vida interior muito potente, muito forte, né? O corpo, conforme André Luiz nos traz, ele precisa ir perdendo gradualmente as suas capacidades para que brilhe o espírito, porque isso nos força a uma desidentificação do herói e da heroína, né? Nós queremos viver como herói, como heroína, o que é muito natural, né? Ah, aquele que trabalha, que faz, que conquista, dotado da beleza, ou a gente tenta, pelo menos, né? A gente dá uma maquiadinha, né? Ainda tem esperança muitas vezes, mas vai chegando uma hora que isso é insustentável, para que o corpo não engane o espírito. Não é que a gente não possa gostar de ter um bom corpo físico, a vaidadezinha positiva, né, de se cuidar, as mulheres se pintam, os homens se arrumam, não é? Não tem problema. Isso é muito gostoso e é importante para a economia emocional da pessoa, para o sentimento de auto-amor, o cuidar de si, né? Mas não estamos falando disso. Estamos falando quando há uma fantasia de que eu sou o corpo. Uma fantasia de que eu sou o corpo. Porque na Terra, no mundo de provas e expiações, tudo é muito desafiador mesmo, né? Eu preciso ter essa vaidadezinha, eu preciso me cuidar, mas eu tenho que cuidar para não me identificar com isso. Eu tenho que entender que eu sou um espírito imortal, senão eu fico preso nos despojos, senão eu fico preso na matéria e isso vai gerar sofrimento. Isso vai gerar inconsciência. Isso vai gerar menos capacidade emocional de lidar com as frustrações do dia a dia. Eu perco o significado existencial. Eu vou deprimir com maior facilidade, eu vou me revoltar, eu vou fazer guerras, conflitos com maior facilidade. Veja como é delicado mesmo a vida na Terra, né? Nós precisamos construir do lado e relativizar do outro, né? Então, primeiro a gente constrói, a gente aprende a ler, a escrever, a se cuidar, a promover, a ganhar o ganha-pão, né, para sustentar a família, buscar a saúde dos filhos, a educação. E é importante que a gente faça isso e a gente tem que relativizar ao mesmo tempo. E aí, né? Não é fácil, né, meus amigos, mas faz parte da nossa consciência espiritual, que vai ao longo de muitas vidas, cada vez mais tendo esse insight, essa intuição, essa clareza de que as coisas vão muito além daquilo que eu estou vendo. O espírito que trazia esse insight foi o próprio Siddhartha Gautama, Buda, não é? Que, apesar de ter todas as riquezas do palácio, algo lhe dizia que ele precisava romper as muralhas do palácio e ir adiante descobrir a realidade. E quando ele se dá conta da velhice, da morte, do sofrimento, das dificuldades, ele fica traumatizado. E aí ele vai buscar a cura do sofrimento. E aí que aos poucos ele vai encontrando aquilo que seria o caminho do meio, a sua espiritualização. Nós temos, por exemplo, o próprio Francisco de Assis passa por algo muito semelhante, porque ele tinha uma missão espiritual na Terra. Ele era filho dos Bernardoni, de Pedro Bernardoni, um rico comerciante. Ele era escudeiro de cavaleiro, treinando para se tornar um cavaleiro e gravar o nome da família Bernardoni na nobreza de Assis. Mas ele tinha uma outra vontade dentro dele. Era o espírito do apóstolo João reencarnado, com uma missão espiritual de
corrigir os rumos que o cristianismo estava tomando na Terra naquele momento, não é? Era o tempo das cruzadas, logo depois nós temos ali a Inquisição, e era o momento de falar do templo interior, não mais o templo dourado, né? Estive em Assis e pude correr as ruas que Francisco esteve, e é de uma beleza tremenda poder compreender que aquele ser que pisou ali trouxe uma transcendência tão grande a todos nós. Então, ao lidarmos com essas questões que temos de vidas passadas ou dessas vidas, é necessário lembrarmos que somos espíritos imortais. Porque o trauma não nos define, meus amigos. Não nos define. Mas sim, mas sim, nos vincula, às vezes através até de uma vida inteira, a necessidade de olhar para uma temática e tentar, de alguma forma, caminhar melhor nessa temática, transitar melhor dentro dela. Não estamos falando de uma perfeição, porque isso ainda não é possível a nós, mas uma perfectibilidade, uma vontade de melhorar, um desejo de transitar nesses assuntos, realizando as capacidades que todos nós temos como espíritos imortais. E todos nós temos como espíritos imortais. Temos mentores espirituais que nos propelem ao bem, temos capacidade. Então, essa é a nossa tarefa, meus amigos. Agradeço a bondade dos vossos ouvidos. Está chegando a hora do final desse primeiro momento, não é? Agora temos um momento para algumas perguntas. Claro que o assunto é muito extenso, né? Então, gostaria de ouvir vocês. Pessoal, quem tem alguma pergunta, aproveite o momento. Só tô com vergonha por enquanto. Tá? Deixa eu começar com uma e o pessoal já puxa mais uma. Sim. Alexandre, o que que você pode trazer para a gente de dica? E às vezes a gente conversa com bastante gente que vem do Brasil com bastante trauma, às vezes de convivência com um parente difícil, seja ele um pai, um tio, um avô. Aí a pessoa se muda de país e fala: agora eu não vou ter que mais enfrentar aquele tipo de situação. Aí tem um filho, a mesma situação vem à tona. Aí ele pensa: ah, não, mas logo o filho vai se formar no high school, vai para o college. Aí o filho vai para o college e de repente aparece um chefe que traz à tona aquele mesmo tipo de situação. Então, seus traumas que ele achava que tinha se livrado ali do Brasil, vem com o filho, depois com o chefe. O que que você traz para a gente a reflexão aí dessa pessoa na visão espírita, ali alinhado com a psicologia de Joana de Ângeles? Ótimo, Rodrigo. A vontade de se livrar da dor, do trauma, de uma condição difícil, ela é inerente ao ser. Tá? O problema é a infantilidade dela, que se traduz em se livrar do problema. Como eliminar o problema da minha vida, está tudo bem. E não é assim, nós temos essa compreensão que o assunto volta, o assunto retorna, né, pedindo para ser olhado, que é uma chance de uma libertação emocional, de uma elaboração. Nós temos uma fantasia que se a gente deixou daqui a pouco um familiar difícil no Brasil, por exemplo, e eu não tenho mais que conviver com ele, que isso vai ser bom. Mas a gente não sabe que há emoções guardadas naquilo que a gente pode voltar a elaborar, seja lidando com essa pessoa difícil, ou então, se eu achar assim que não, eu opto por perdoar a pessoa, mas eu não quero mais conviver, que é um direito nosso também, né? Porque eu vejo que é mais destrutivo tentar conviver do que convivendo, mas essa temática ainda precisa de elaboração. O que parece ruim, meus amigos, mas na verdade é muito bom, porque isso quer dizer que há novos capítulos desse nosso viver e dessa transformação. Eu lembro de um amigo meu que ele era muito revoltado. Ele era na adolescência, ele era metaleiro e ele brigava muito com o pai dele, né? E o pai dele era muito tradicional, muito conservador. E ele, né, metaleiro, nada conservador. Um era a cara do outro, porque os dois eram radicais ao seu modo. Ou seja, era uma cópia perfeita. Os dois eram cabeça dura, como assim se pode dizer. Só que um era cabeça dura com uma cultura e o outro era cabeça dura com outra cultura. Mas a sistemática da irreflexão, do não mover atrás, do responder através do orgulho, é o que dominava, né? Esse amigo, inclusive, né, ele trazia questões de vidas passadas muito fortes também. Quando ele foi um homem muito grande,
mais de 2 metros de altura, talvez, né? Pela visão que já foi mostrada em outra ocasião, né? E que era muito revoltado, muito brabo. E ele acreditava que a revolta era dessa vida, né? Devido à forma que foi tratada com o pai, mas na verdade isso ele já carregava, né? Sabe-se lá desde quando. Então, um conselho é esse, né? Que nós podemos auxiliar a pessoa a entender que não é simplesmente mudando de contexto, porque nós carregamos dentro de nós a nossa prisão e a nossa libertação. Um outro aspecto, que daí é um desafio ao espírita, é a gente sim auxiliar a toda aquela cartilha que nós compreendemos, a perdoar, a entender, a buscar uma nova solução, buscar sim essa cartilha, mas com mais riqueza de detalhes, porque muitas vezes a gente vai de uma forma muito ingênua. Então, assim, não, aceita, aceita tudo, e às vezes a pessoa, ela tá querendo revisar uma situação que pode estar injusta. E ela precisa revisar a situação. E daqui a pouco o perdão vai auxiliar ela a revisar de uma forma melhor, a dar um basta, sem cair em ficar escrava, subjugada a uma situação, mas também não ficar presa na revolta diante daquilo, porque ficar subjugado ou ficar revoltado com aquilo, tu tá preso igual na temática. Tu tá preso igual na questão. A mágoa ainda te move, não é? Então, muitas vezes é importante sim nós seguirmos falando do perdão, mas convidar, mas dar também o direito à pessoa sim, ela analisar com mais calma, criteriosamente, de uma forma ética, que caminhos ela quer tomar na vida, como é que ela vai lidar com aquilo, a gente não sabe, não é? Legal, bacana. Então, se a pessoa não trabalha aquilo, aquela situação, não adianta ela se mudar de lugar, voltar para uma outra encarnação, a situação vem de novo para poder tirar algum aprendizado, né? Esse Pois trabalho. é, eu lembro que tinha um paciente que uma vez me disse assim, Alexandre, tem uma época que eu queria sair do Brasil por causa de um estado emocional que eu estava de revolta. Mas daí eu entendi que aonde eu fosse eu estava lá. En- Então, claro, né, meus amigos, que não quer dizer que não seja muito importante vocês estarem aí em San Diego agora, né? Não, nós estamos fazendo uma leitura simplista da vida, né? Nem todo mundo que saiu do Brasil saiu fugindo, né? É quase todo mundo, tá? Mas a gente sabe que espiritualmente a gente tem como, não é essa a questão, isso não invalida a importância psicológica, né, de estar em outro local, né? Eu, quando estive na Itália, lá em Roma, eu disse assim, eu não volto mais para o Brasil, mandem as crianças para cá, né, porque eu não quero mais voltar. Então é natural, a gente se encanta por lugares maravilhosos, porque somos cidadãos do universo, em verdade, né, meus amigos? Mas sim, nós vamos levando as relações dentro de nós, e já que estamos num outro contexto, num outro país, aproveita a chance do outro contexto para, de uma outra forma, lidar com essas emoções. A seu tempo, conforme a gente consegue, né? Isso é importante. Bacana. Alguém tinha levantado algum ponto? Pessoal, aproveitem a oportunidade. Eu tenho uma pergunta. Legal. A gente sabe que muitas das nossas atitudes hoje em dia, né, nessa encarnação, vêm de traumas passados ou até de outras reencarnações, como você já falou. E às vezes é difícil até enxergar isso, né? Que a gente toma que a gente toma certa atitude baseada em alguma coisa que já aconteceu. E existe algum mecanismo que a gente consiga de alguma maneira analisar, enxergar isso e ressignificar isso para mudar, para mudança de atitudes, etc. Muitos, muitos. Ah, nós podemos ter uma tendência que, se nós estamos trazendo uma reação de outra vida, que só através da conscientização do fato nós vamos nos liberar. O que pode trazer uma angústia, que eu vou pensar, poxa, como é que eu vou saber se eu não lembro, né? Porque nós não guardamos o fato na memória de vidas passadas, mas muitas vezes a gente guarda a carga emocional. Daí, quando nós encontramos, por exemplo, uma pessoa ou uma situação que de alguma forma nos linka com aquilo, essa emoção surge de repente e nos atrapalha e a gente não sabe que emoção é essa. Então eu olho para fulano, tenho vontade de esgoelar, mas o fulano não fez nada. E muitas vezes é por causa de questões de vidas passadas, né? Não é só inconsciente, às vezes é por causa de uma questão de vidas passadas. Bom, diante disso, quando há casos que tu trabalha com a pessoa e não há vinculação alguma com essa vida e o trabalho está muito trancado,
Aí é válido também as chamadas terapias de vidas passadas. Há muitas técnicas para isso, né, de regressão de memória, né? Eu não sou especialista nisso, então eu não saberia responder a fundo sobre a regressão, apenas que os espíritos, né, dizem que elas são para casos raros, né? Não é para tudo que é feito. Mas então, como é que eu vou trabalhar? A gente trabalha indiretamente através da temática, através da temática. Porque, embora eu não lembre do acontecimento, o tema surge na minha vida. E o não lembrar do acontecimento, na maioria das vezes, é até um facilitador para que eu trabalhe aquilo. Porque se eu senão eu fico preso no acontecimento. Ah, porque eu morri embaixo de uma carroça e o cavalo passou por cima, meu irmão deixou cair ali, daí isso aconteceu. E daí a culpa é toda da carroça, a culpa é toda do irmão, a culpa é toda do cavalo. E a gente não consegue se desligar daquela situação. E às vezes nós vamos carregar um sentimento de fragilidade, né? Pode ser um trauma muito específico, trauma de carroça, o trauma de ponte, né? Nós temos as fobias específicas, por exemplo, coisas muito esdrúxulas, por exemplo. Esdrúxula, eu estou falando com todo respeito, esdrúxula no sentido assim de que é algo fora da razão, tá? Por exemplo, tem um caso, o clássico da literatura, que é uma moça que tinha medo de pintinho. E uma vez ela foi vender de porta em porta algum produto e quando abriu a porta tinha uma menina com um pintinho na mão e ela ficou tão apavorada que ela correu para dentro do canil do cachorro, que era um fila. Ah, Sorte que o fila era mansinho, né? E eu devia estar bem alimentado, talvez, né? Mas olha só, a pessoa fica fora da lógica, né? Então, aquilo associa com algo. Pode ser algo dessa vida, né? O que que é um pintinho se não um filhotinho? Se não uma criatura muito frágil? Ou ela teve uma vivência que tinha algum animal na volta quando aconteceu alguma coisa ruim, ou não teve nada disso, mas ela já se sentiu uma criança muito pequenina passando por medo da questão da maternidade, ou de outras vidas realmente, né? Em outras vidas, às vezes a pessoa passou por situações em que ela teve em épocas de guerra, com tudo destruído, com ratos e baratas andando no meio das casas e no meio às vezes dos escombros, e daí ela vê uma barata, e aquilo é muito terrível a ela, né? Barata já é um bicho terrível, né, pessoal? Imagina se a pessoa tem questão de outra vida, né? Então, nós vejamos o quanto isso ocorre. Então, há formas de se trabalhar assim. Então, nós vamos ver as temáticas que nos tocam. Então, nós não precisamos ter uma relação factual. Uma outra forma de trabalhar também, além de trabalhar os nossos sintomas, os nossos complexos, as nossas manias, as nossas tendências, uma outra forma é a chamada visualização terapêutica, em que, conforme Joana de Ângeles traz, tem até algumas de Joana, que no caso são visualizações guiadas, né? Em que tem no YouTube, né? Você se imagina, às vezes, numa montanha, num lago, num local, para fazer o acesso a uma emoção. E a gente pode criar também. A gente pode fazer uma pequena meditação e se imaginar com luzes, por exemplo, que nos curam daquela emoção, mas eu sinto uma insegurança tremenda. Eu vou imaginar uma luz que me tira essa insegurança e que vai me trazendo, porque eu consigo imaginar um conforto que eu não tenho em lugar nenhum, mas eu consigo imaginá-lo. Então, eu vou, durante a visualização, mentalizar que eu estou contatando com esse conforto. Mas, Alexandre, esse conforto não aparece na forma de uma pessoa, de uma casa, de uma moradia, ou de uma situação social, de um trabalho que eu faça, eh, mas ele já existe virtualmente, uma imagem psicológica, como a gente chama, porque eu consigo imaginar o sentimento, né? E às vezes, quando a gente tem inveja dos outros, a gente imagina que os outros sentem aquilo que a gente não sente. Ah, uma pessoa rica, você não precisa se preocupar com nada. Imagina ser o Leonardo DiCaprio, né? Você é bonito, as mulheres querem saber de você, você coleciona iates. Eu nem sei se ele coleciona iates, mas se ele quiser, ele coleciona, né? Ele coleciona iates. Esse não tem preocupação. Eu não sei. Ele é um ser num mundo de provas e expiações. Ele pode ter preocupações que a gente nem imagina, como tendências, dificuldades, né? A gente não sabe como é que é a luta daquela alminha que está ali naquele corpo, né? Mas a gente projeta uma autorização, um sentimento de legitimidade, um sentimento de segurança, e essa projeção é fictícia, mas o sentimento é verdadeiro, a gente só não encontrou ainda.
Ele existe como potencialidade. E se a gente consegue conceber dentro de nós que a gente pode se sentir seguro, a gente só não encontrou uma forma de acessar. E essa forma, ela é interna, primeiramente, porque a gente vai edificando por dentro. Por isso que a visualização ajuda muito a contatar com essa segurança. E externa também, porque é no externo que a gente exercita, tá? A resposta não está no externo, mas a gente precisa da ferramenta do externo para exercitar. Daí é uma união, então, desses dois mundos, né? Mas a resposta já está muito grande da minha amiga, mas o que eu digo aí é que a gente pode sim trabalhar mesmo que seja indiretamente, né? Então, no passe, na desobsessão, na reforma íntima, nas inúmeras formas de terapia, a terapia da yoga, do Tai Chi Chuan, da psicoterapia psicológica, de todas as vertentes que existem, né? Todo esse cabedal de transformação interior vai elaborando traumas de vidas passadas que a gente nem imagina que carrega, né? É E vai mais nos sobre, libertando mesmo. seria mais sobre ressignificar o sentimento que você às vezes não conhece do que tentar buscar de onde esse sentimento vem. Exatamente. Ressignificar é uma palavra de ouro, né? É, O buscar, ele muitas vezes ele ajuda. Muitas vezes ele ajuda quando a gente vai entender melhor a sistemática do que a gente está preso. Mas daí quando a gente pega, o importante é não ficar no passado, né? A gente tá, isso serviu para entender, mas agora aonde isso quer me levar, né? Para onde isso está me levando para eu me compreender e eu me equilibrar. E daí em busca dessa palavra de ouro aí que tu falou, né? O ressignificar. Vamos então, aproveitando este momento preparatório, para sentirmos neste momento em contato com a força, com a bondade dos espíritos superiores. Joana de Ângeles, junto dos seus trabalhadores do bem, Allan Kardec, Bezerra de Menezes, os protetores da sociedade Allan Kardec, de San Diego, os nossos protetores pessoais. Vamos imaginar um mar de águas lindas e límpidas, de um azul muito bonito e muito belo, um mar calmo, de uma temperatura agradável, que conforme nós nos adentramos nele, nós nos sentimos abastecidos, renovados, purificados. Estando neste mar, que é o mar das boas vibrações, nós entramos em contato com a realidade plena. E esta realidade, que é a realidade divina, nos preenche de alegria e de vibrações superiores. Por isso pedimos, querido Mestre Jesus, tome conta dos nossos irmãos em San Diego, a todos os parentes, amigos, encarnados e desencarnados, em todos os lugares do mundo ou do universo em que se encontram, para que possamos todos nós vibrar pela humanidade que se encontra em momento de transformação para nascer das sombras, alcançando um patamar superior de iluminação da consciência. Jesus amado, obrigado pelo teu significado, pelo presente que trazes a nós. E vamos rogando que os espíritos protetores, abençoando-nos na luz, na paz e no bem, sigam conosco, hoje e sempre, e cada vez mais, nos conectando à esperança, nos conectando à proteção espiritual e à felicidade de servir. Damos então por encerrado este momento de palestra e oração, e que esta luz maior anime a todos durante o trabalho do Paz. Que assim seja. legal. Muito obrigado, então, Alexandre, e até uma próxima oportunidade. Meus amigos, obrigado pelo carinho, pela vibração, pelo ouvido de vocês. Sigamos todos em paz. Até uma próxima oportunidade. Tchau.